somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos. Boa noite, bem-vindas a mais uma etapa do projeto Fortalecendo o Futuro, capacitação para prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais progressistas. A nossa live de hoje, equipes de comunicação e marketing para o mandato. O movimento Mulheres Progressistas agradece a presença de todas, em nome da presidente nacional, deputada federal Iracema Portela,
e do presidente em exercício do Progressistas, deputado federal André Fufuca. Para isso, convidamos Diego Cunha, consultor de marketing e palestrante, especialista em planejamento e gestão estratégico de marketing, com atuação no setor privado, terceiro setor e eleições. Não se esqueçam, todas as quartas-feiras, às 19h30, com transmissão pelo Facebook, teremos a capacitação para prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais progressistas. Essa é mais uma ação do Movimento Mulheres Progressistas Nacional e do Progressistas, na busca constante de colaborar com a gestão municipal das nossas mulheres progressistas, bem como estimular o crescimento da participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. A ideia é inspirar mulheres e aumentar a representatividade feminina nas próximas eleições. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. Podemos começar? Boa noite, Juliana. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Obrigada. E você? Eu estou ótimo. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Pessoal, hoje nossa conversa ela é prática e ela é direta, porque muitas pessoas, né, já começaram seus mandatos. Muitas pessoas estão no meio do mandato. E muitas estão construindo a forma de organizar a comunicação do mandato. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Eu pedi para a equipe mandar um link com o material, aí vocês vão poder visualizar o material com calma. E, se possível, eu mostro aqui na tela para vocês, para a gente não ficar exibindo um PowerPoint. Eu vou falar com vocês e aí eu exibo alguma coisa aqui na minha tela para vocês, caso a gente precisar ilustrar alguma coisa. Agradecer a Juliana, agradecer a equipe técnica que sempre nos ajuda aqui nas nossas transmissões e agradecer você que está nos assistindo. Tá? É um projeto muito, muito, muito bom e eu, particularmente, tenho uma satisfação imensa sempre que eu posso falar com mulheres que estão na política e fazendo política. E, para começar o nosso assunto de hoje, já vou deixar aqui o meu contato, tá? Quem quiser falar comigo, pode me procurar lá no Instagram, @Diego_Cunha_, que eu gosto de underline. Tiver alguma dúvida depois dessa nossa conversa, depois da live, pode me chamar lá no Instagram, que a gente conversa. Eu estou sempre disponível para atender todas vocês. E para a gente poder falar em montar uma equipe de comunicação, eu gosto sempre de trazer uma reflexão. Em nenhuma área as pessoas são extraordinárias o tempo todo. Então, se você tiver que montar uma equipe, monte uma equipe boa, mas monte um time excelente. Tente encontrar pessoas que sejam excelentes na sua área, no jeito de fazer as coisas, num conhecimento, e com isso você monta uma boa equipe. E quando eu falo em montar uma boa equipe, eu estou falando de uma boa equipe de comunicação. Mas, quando eu falo de montar um time, é que não só a equipe de comunicação ela é responsável pela comunicação e o marketing de um mandato, mas também todo o teu time, né? Se você tem um secretariado, tem uma assessoria, todo esse time pode fazer um trabalho de excelência para você. E esse vem um conselho que eu sempre deixo para as pessoas que têm mandato, para que ele tente transformar todo secretário, toda secretária, todo diretor, todo assessor, todo gerente, enfim, todas as pessoas envolvidas com o mandato em micro-influenciadores em potencial. Então, antes mesmo de se dedicar à equipe de comunicação, tente fazer com que a equipe, o time que você montou, de assessores, de pessoas do teu mandato, tente fazer com que essas pessoas se tornem micro-influenciadores em potencial. Até pouco tempo atrás,
era muito comum o político concentrar toda a audiência, a fama, os assuntos, os debates nas redes dele. E é normal isso, tem que ser dessa forma. Mas tem que pegar a tua equipe e transformar cada um deles em micro-influenciadores em potencial. Porque não só você colocar conteúdo nos teus canais é importante, como também a tua equipe pode se tornar propagadores, né, da tua mensagem numa escala muito grande. E aí vem o que eu chamo de ciclo total de comunicação e marketing. É que comunicação e marketing não é uma tarefa só da área de comunicação e marketing, é uma tarefa de todo mundo. Então, se você puder transformar todas as pessoas em volta de você em micro-influenciadores em potencial, para que essas pessoas tenham redes sociais fortes, para que essas pessoas produzam artigos, escrevam em jornal, em colunas, estejam produzindo comunicação, vai ser muito bom para o teu mandato. E outra reflexão importante que eu trago é que você é gestora ou da tua cidade, né? Ou você é prefeita, vice-prefeita, ou você é vereadora, você é gestora de um mandato. Você não é gestora de comunicação, né? Tenha um bom gestor ou uma boa gestora de comunicação. É muito comum a gente ver pessoas na política que têm habilidades de comunicação, só que elas fazerem a gestão da comunicação. E eu posso afirmar para vocês, isso não dá certo, né? Você tem que ser focada no mandato. E um gestor de comunicação vai ser focado na gestão da comunicação. Então, mesmo que você se envolva, e isso é bom, é importante, mesmo que você participe de inúmeras decisões da comunicação, não seja você a gestora da comunicação. Passe isso adiante e tenha uma boa ou um bom gestor de comunicação. E aí, quando a gente fala em montar essa equipe, né, se você consegue fazer com que todo o teu secretariado, todos os teus assessores, todas as pessoas do teu projeto se tornem micro-influenciadores e façam comunicação, você já conseguiu um time que fazem, que produz coisa de forma voluntária, engajada e tudo mais. Se você consegue ter uma boa gestora ou um bom gestor de comunicação, você vai ter uma pessoa com quem contar. E aí você vai montar o restante da equipe. E por onde começar, né? Ou você que já começou, como é que você vai avaliar o que está funcionando, o que não está funcionando? Eu recomendo o seguinte: contrate as pessoas para trabalhar na área de comunicação e marketing pelas habilidades que elas têm, mas também pela profundidade de engajamento com o local. Eu vou dar um exemplo. Você tem um mandato em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Eu falo lá no Rio Grande do Norte porque eu estou aqui no Sul, viu, gente? Se você contratar uma gestora de marketing e comunicação e depois montar uma equipe, e essa equipe não tem engajamento com o local, essa equipe vai precisar aprender a fazer isso, né? E engajamento com o local são profissionais que vivem a cidade, são profissionais que frequentam a cidade, são profissionais que sabem o que tá acontecendo na cidade, que circulam, que transitam em clubes de serviço, em associações, em sindicatos, em confrarias, pessoas que se engajam em algo na cidade. Então, mas Diego, e a pós-graduação, e isso, e aquilo outro? Isso é importante. Mas se você levar em consideração esses dois aspectos, as habilidades que essa pessoa tem e o nível de engajamento local, pode ter certeza que você vai encontrar profissionais altamente preparados para o teu projeto. Porque quando você contrata pela habilidade, né, às vezes você contrata uma pessoa que não tem um diploma de pós-graduação, mas aquela pessoa tem uma habilidade muito grande com uma determinada plataforma. Então, às vezes, vale mais a pena investir numa habilidade do que investir num currículo muito extenso, né? Em alguém que tem uma experiência muito extensa. Agora, se você tem disponível alguém com muita experiência, você só precisa checar se essa pessoa tem engajamento local. E ao invés de você fazer uma lista de coisas que você deve levar em consideração para contratar, leve em consideração esses dois pontos para você poder descartar ou, eventualmente, contratar alguém, bater o martelo com alguém. As habilidades que essa pessoa tem e o nível de engajamento local.
Outra coisa que é muito importante. Normalmente, vamos pensar uma prefeitura. Você vai colocar uma equipe de comunicação e marketing responsável pela prefeitura, normal. Mas hoje em dia, é cada vez mais comum que, além da prefeitura, as secretarias tenham seus canais de comunicação, os departamentos de uma prefeitura tenham seus canais de comunicação. Num mandato de vereador, por exemplo, às vezes você é vereadora e tem muitas atividades, entre elas, comissões, e às vezes você está na comissão de direitos humanos. E aí alguém decide criar um canal para a comissão de direitos humanos. Então, tudo isso é importante, né? Até um pouco tempo atrás, a gente pensava em centralizar a audiência de órgãos públicos. Hoje, a gente está descentralizando. A gente está criando cada vez mais canais. Agora, o que é importante? É você ter pessoal dedicado em todas essas áreas para que essas áreas criem autoridade. O que significa isso? Vamos pensar que na tua prefeitura, a Secretaria de Saúde está nas redes sociais. Ponto positivo. Então, você precisa colocar um pessoal dedicado lá na saúde à comunicação e às redes sociais. Então, especialmente agora por conta da pandemia, né, a demanda de uma Secretaria de Saúde ela foi muito grande. Então, lá você tendo um pessoal dedicado, pode ser uma assessoria, pode ser um pessoal técnico, pode ser a equipe de carreira, mas que seja dedicado àquilo. Tente construir autoridade, porque vai borbulhar toda hora uma fake news, vai borbulhar um problema, uma crise, uma situação em que aquele canal vai precisar falar, vai precisar se posicionar. E é diferente do posicionamento da prefeitura, que é muito atrelado à prefeita. Então, se você é prefeita de uma cidade, o posicionamento que a prefeitura fizer nas redes sociais ou através da imprensa, ele vai ser muito atrelado à tua imagem. Já a secretaria, quando se posiciona, ela consegue ter uma linguagem mais técnica. E se tiver autoridade, isso pode representar para você um ganho muito grande, especialmente lidando com assuntos mais delicados. Outra coisa importante é quando a gente monta a equipe começa a trabalhar, as coisas começam a acontecer e a gente vai ampliando o nosso leque de oportunidades. Mas quando você vai criando essas conexões, né, numa secretaria, num departamento, em outros lugares, no partido, enfim, você tem muitas conexões, é bom que você esteja atenta para certas oportunidades que podem aparecer e habilidades que podem surgir do nada, tanto na tua equipe direta quanto na tua equipe indireta. Então, às vezes, você montou o time e você tem lá uma estagiária, né? E essa estagiária um dia teve uma brilhante ideia. Esteja atenta, porque hoje em dia a gente não tem como saber, é diferente de algum tempo atrás, quando a gente falava, por exemplo, de produção audiovisual ou de assessoria de imprensa. A gente sabia que tinha que ser entregue na mão de profissionais já experientes, com bastante tempo de mercado e tudo mais. Só que com a velocidade das redes sociais e com a velocidade da comunicação e do marketing nos dias de hoje, às vezes uma pessoa que ela não está num traço direto de hierarquia com você, ou seja, não é a pessoa que despacha diretamente com você, mas é uma pessoa que está longe, não está nem diretamente ligada a você, mas que teve uma boa ideia, que trouxe uma boa solução, essa pessoa, ela está ligada em algo, ela está, como a gente sempre costuma dizer, né, está antenada. Então, esses dias eu até me surpreendi, eu estava tendo uma conversa com um cliente e ele me falou que ele está aprendendo pra caramba no TikTok com a filha dele de 10 anos. Né? Guardadas as opiniões aí se a filha deveria estar ou não no TikTok, talvez ela tenha insights de TikTok que ninguém tenha, porque ela consome um conteúdo e ela tem uma mentalidade diferente. E às vezes isso vale, por exemplo, eu tive uma experiência de lidar com uma situação de um cliente que ele estava numa crise, e era uma crise na área de educação, e a solução veio de uma profissional que trabalhava na alimentação dos alunos. E ela falou com a diretora de uma escola, e a diretora da escola falou com o secretário falou com o secretário de comunicação. Então, às vezes, você não sabe onde é que vai ter uma habilidade nova, uma oportunidade nova. Então, esteja atenta a todos esses sinais e todas essas pessoas que podem incrementar a tua equipe, porque a responsabilidade direta e objetiva é da tua equipe de comunicação e marketing, isso é claro.
É como as questões jurídicas, é de responsabilidade da Procuradoria e dos advogados. Ok, mas se uma pessoa que não é diretamente ligada à área tiver uma solução, você tem que estar preparada para ouvir e para aproveitar essa oportunidade. Montando uma equipe, você precisa de uma palavrinha básica, muito básica: organização. Organize a tua equipe e o teu time de comunicação. Pode ser que em outras áreas as pessoas sejam multitarefas, beleza, mas na comunicação e no marketing você tem que ter uma organização muito profunda. E aí, quando a gente fala de organização, no material que vocês vão acessar depois, eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês, eu vou só tentar aqui, vou virar a tela, e eu acho que vocês vão conseguir ver um modelo de organograma. Aqui, depois eu gostaria que vocês acessassem o conteúdo e dessem uma olhada com calma nesse conteúdo, porque aqui tem uma sugestão de organograma. Você não precisa seguir exatamente do jeito que ele está posto, mas ele é uma abordagem que dá esse senso de organização para a área de comunicação e marketing, que é fundamental para a equipe que está lá executando isso. Às vezes, para você, só é importante que as pessoas façam as coisas e te deem feedback, mas para a equipe que está lá executando, ter essa organização é fundamental para o trabalho acontecer. E, às vezes, as pessoas esperam de um time de comunicação só resultado excelente, só aquele conteúdo perfeito, só coisas que vão viralizar, só um texto irretocável. Mas, gente, em nenhuma área, nem o Lewis Hamilton, nem o Messi, nem ninguém consegue ser 100% e ganhar todas as brigas, todas as disputas. Então, às vezes, os erros vão acontecer. Às vezes, a equipe vai produzir o básico, porque o básico funciona. Às vezes, a equipe vai produzir algo extraordinário. Mas, quando a gente fala de erro, né, que é meio natural do ser humano e comum da área da comunicação e do marketing, esses erros podem custar, e alguns custam caro. Então, para você evitar esses erros, a organização vai te ajudar, mas assim, vai te ajudar muito. Eu recomendo que você divida a área em 4 níveis, a comunicação. Diego, eu não tenho gente para tudo isso. Minha prefeitura, meu mandato é pequeno, beleza. Você pode ter uma pessoa, mas na medida com que você dá esse senso de organização e pode até surgir uma segunda pessoa, essas 2 pessoas vão ter que tentar trabalhar dentro desses níveis. Quais são eles? O primeiro é o nível de coordenação, né? O nível de quem coordena o trabalho. Quem põe a mão na massa, é claro, mas passa a maior parte do tempo planejando e executando o que foi planejado. Então, não cobre muito de um coordenador de comunicação e marketing que ele produza as coisas para você. É melhor que ele coordene a equipe e a equipe produza para ele. E você, quando for cobrar, não cobra a equipe, cobra ele. Então, por aí você já elimina riscos de ter ruídos no processo. Você tem um coordenador, um nível de coordenação, é ali que está o comando. Ninguém mais, além daquele nível, dá comandos. Depois, você tem um nível de supervisão, que é o nível que executa, mas, ao mesmo tempo, supervisiona o trabalho das outras áreas. E isso é importante, porque quando a gente fala de você aproveitar essa oportunidade de ter pessoas em outras áreas fazendo comunicação, então você está no mandato como vereadora, mas você tem alguém lá na Comissão de Constituição e Justiça fazendo conteúdo. Então, você consegue ter supervisão. Alguém vai supervisionar o trabalho que está sendo feito. Depois do nível de supervisão, vem o nível de analistas. Analista, ele é um nível que envolve nível técnico, que envolve nível médio, que envolve nível sênior, que envolve diferentes níveis de conhecimento e profundidade. Mas o nível de analista, ele é um nível dedicado. Então, ele é aquela pessoa, quando você dá tarefas e funções, de fato é a pessoa que não pode sair de férias se não tiver tudo feito. Não, é a pessoa que não pode deixar para amanhã algo que pode ser feito hoje. Então, o analista, ele tem, de certa forma, o maior peso. E é como uma pirâmide mesmo, né? Conforme você vai descendo, vai aumentando o tamanho da base. E depois, você tem o nível dos assistentes. Os assistentes, eles estão ali para dar suporte para quem tem essas responsabilidades e forma essa base. E quando eu falo assistente, você pode incluir os estagiários,
você pode incluir colaboradores que estão ali cedidos e tudo mais. Então, eu nem trato do quarto nível para baixo, tipo assim, não, para baixo do assistente tem um estagiário. Não, estagiário, assistente, é quase tudo uma coisa só. É alguém que está dando suporte para um analista dedicado. E quando a gente fala daí de desmembrar essa estrutura, vocês vão ver no material que o primeiro é o gestor, e do lado tem duas estruturas. Elas estão separadas dessa organização. Por quê? Elas são ou devem ser externas. A primeira delas é a agência de publicidade. Se você está num mandato, você tem a condição de contratar a agência de publicidade. E esse serviço vai estar diretamente ligado ao gestor da comunicação. Então, Diego, eu consigo contratar a agência para o meu mandato. Ok, não vai ficar você cuidando de agência. Você tem uma cidade para cuidar. Diego, eu sou vereadora e aqui na minha cidade a Câmara vai fazer um contrato de publicidade. Você não vai precisar ter dor de cabeça com a agência de publicidade. Isso é função da gestão. E além da agência de publicidade, você pode ter um outro serviço que é o serviço de consultoria, né? Normalmente não tem uma previsão para você contratar esse serviço, e aí quem acaba contratando esse serviço é a agência. Então, é meio que um pacote completo. Se você tem uma boa equipe de comunicação, você vai contar com profissionais externos, terceirizados, né? Vamos falar assim. Esses profissionais externos podem vir da agência de publicidade e a própria agência de publicidade pode te contratar uma boa consultoria de comunicação e de marketing. Então, tem um nível de gestão e do lado você vai ter esse suporte que é da agência de publicidade e da consultoria. Lembrando que para você contratar profissionais de comunicação, você tem que contratar através dos cargos da prefeitura. Para você contratar para serviços, tem que ser através de agência. Não tem outra forma de você contratar. Não tem. Você tem que contratar uma agência de publicidade e essa agência de publicidade vai te contratar um fotógrafo, vai te contratar vídeo, vai te contratar serviços e profissionais que eventualmente você possa precisar. Então, depois do gestor e desses serviços externos que podem ser enxertados ali na comunicação, vem o nível de supervisão. Eu recomendo você dividir em duas áreas. Você pode dividir em mais ou você pode tentar unificar, mas dividir dessa forma costuma dar um bom resultado. O primeiro é a assessoria de imprensa sênior. O segundo é a supervisão de marketing. E por que eu recomendo que no nível de supervisão você tenha uma assessoria de imprensa sênior? Porque a assessoria de imprensa ela tem várias peculiaridades, várias características. E ela é uma área, de certa forma, tradicional. Já tem muito tempo que a assessoria de imprensa funciona na área pública. Então, o fato de você ter uma pessoa sênior, você ter uma pessoa experiente, com tempo de jornada, ou seja, ou ela já trabalhou com muitos outros profissionais, em muitos outros lugares, ou ela já deu aula, ou ela já estudou em muitos lugares, você tem uma pessoa com uma jornada maior, né, com uma carreira mais extensa. E, normalmente, um jornalista, uma assessoria de imprensa sênior, né, e quando eu falo sênior, eu não digo com relação à idade, tá, gente? Levando em consideração aqueles aspectos do mercado, entre sênior, pleno, júnior, né, que são pessoas que têm ali 3 anos de experiência, 5 a 10 anos de experiência e mais de 10 anos ou mais de 15 anos de experiência. Então, seria esse o profissional. Um profissional ou uma profissional para assessoria de imprensa que fosse sênior. Ela faz a supervisão da assessoria de imprensa. E aí, vamos lá. Qual que é o nível de analistas que você pode ter? Primeiro é a própria assessoria de imprensa. Então, se você tiver 1, 2, 3 jornalistas, 4 jornalistas, você pode colocar esse profissional ou essa profissional sênior para cuidar desse trabalho. Então, um assessor ou uma assessora de imprensa, ele, na prática, é um analista, né? E ele vai ter o sênior supervisionando o trabalho dele. Além disso, você pode ter um analista de mídia, que é um profissional de assessoria de imprensa, que ele é dedicado a acompanhar a mídia, ele é dedicado a falar com a mídia. Por que eu digo isso? Enquanto você tem um assessor de imprensa que vai produzir algo, você pode ter um analista que ele está recebendo demandas. Olha, o veículo tal quer falar com a prefeita, o jornal tal quer uma fala da vice-prefeita, a rádio tal quer agendar um horário e tal coisa aconteceu, resposta para cá e para lá. Alguém que seja analista de mídia, que fique acompanhando a mídia e que seja um contato primário, né? Porque tem lá na redação diferentes estruturas lá num veículo de comunicação
E essas pessoas vão ter esse contato com esse analista de mídia ou com essa analista de mídia. E aí essa profissional vai demandar a equipe, enquanto o assessor de imprensa ele está produzindo, né? E aí os assistentes, a mesma coisa. O assistente de imprensa vai dar suporte para o analista, assessor de imprensa, e eu recomendo que você tenha um outro assistente na área de imprensa, que é o assistente de clipping. Por quê? Tanto o gestor quanto o supervisor e você, né, que está tomada pelo mandato, não tem tempo de ver tudo. Não tem como. Então, você precisa ter uma pessoa nessa estrutura que ela acompanhe a televisão, o rádio, jornal impresso, se tiver, internet, blogs, ela acompanhe e possa fazer o clipping, possa gravar, possa eventualmente decupar, porque, por exemplo, se eu tenho uma agenda de assessoria de imprensa no meu gabinete, eu vou ter, por exemplo, numa prefeitura, secretários e secretárias dando entrevista todos os dias. Aí, de repente, chega uma demanda para mim baseada na entrevista com o secretário dele, por exemplo. Cadê a entrevista desse secretário? O prefeito vê ou para eventualmente acompanhar. Ou ainda, o secretário deu uma entrevista, e nessa entrevista ele deu dados técnicos. Ele foi lá falar sobre pandemia e ele deu dados técnicos nessa entrevista. Só que foi na rádio. Cadê os dados? Está na cabeça dele. Às vezes ele anotou e cadê? Não acha. Então, esse profissional, esse assistente, ele pode fazer uma decupagem, ele pode pegar esse material, ouvir ele, escrever e sintetizar esses dados, para depois transformar isso numa anotação, num lembrete, ou até mesmo num material de produção. Então, nessa estrutura, colocando um supervisor de imprensa sênior, depois colocando uma assessoria de imprensa, uma analista de mídia e depois assistente para dar suporte para isso, você deve ter uma área de imprensa completa. E aí fica aqui um dos lados e vamos para o outro lado, que daí é a supervisão de marketing, tá? Supervisão de marketing. Você pode chamar isso também de supervisão de comunicação social ou supervisão de comunicação digital, supervisão de mídias sociais, eventualmente, porque, via de regra, essa área fica mais com mídias sociais, mas também essa área pode ficar com criação offline, pode ficar com materiais impressos, enfim, avisos, comunicados, uma série de coisas que é da área de marketing. O supervisor de marketing ele vai cuidar de 3 níveis de analistas. O primeiro é o nível criativo. Se você puder, tenha na tua estrutura um analista criativo. Eu preciso criar placa para obras, eu preciso criar uma faixa para um aviso, eu preciso criar um caderno, um livro, um jornal, um panfleto. Eu preciso criar arte para as redes sociais, para a internet, para o site. Tudo isso depende de um analista criativo. E se você conseguir contratar a agência de publicidade, a própria agência de publicidade pode te fornecer esse criativo para ele ficar dedicado à prefeitura ou à Câmara, enfim, ao teu mandato. Outro analista que é muito importante, esse sim é o analista de mídias sociais. Ele cuida das mídias sociais, ele administra as mídias sociais. Todo mundo chama de social media. E eu coloco aqui como um analista, né? E do lado dele, um analista de relacionamento. Por quê? Quando você tem na tua equipe, você consegue ter quantidade, né, de pessoas para contratar ou disponíveis, a pessoa que está dedicada à mídia social, ela está dedicada em criar, ela está dedicada em buscar informações, tem todo um fluxo. E a partir do conteúdo criado, gera-se uma demanda chamada comentários, inbox, direct, e etc, e etc, e etc. Então, tente ter, junto com o profissional de social media, o profissional de relacionamento. Então, divide. Você tem uma pessoa dedicada às redes sociais, você tem uma pessoa dedicada ao relacionamento nas redes sociais, que tem que ser um nível de analista, ou seja, uma pessoa com certa experiência, uma pessoa plena, de um nível, pelo menos, superior, mas que ela vai falar em nome da prefeitura. Então, ela vai responder comentário no Facebook, no Instagram, vai responder as pessoas no Google, vai responder quem manda mensagem. Então, essa pessoa, ela pode, sim, ajudar bastante dividindo esse trabalho. Então, na supervisão de marketing, diferente lá da assessoria de imprensa, você tem 2 analistas, ou pelo menos você teria 2 departamentos de analistas, você pode até ter mais pessoas fazendo isso, mas já na área de marketing, você precisaria de pelo menos 3, tá? E, claro, depois dos assistentes. Do mesmo jeito que você tem um criativo, você pode ter um assistente de criação. Do mesmo jeito que você tem analista de mídia social, você pode ter
um assistente de mídias sociais e também um assistente de relacionamento, que daí é para dividir trabalho, dividir a carga de trabalho. Essa estrutura, ela pode, claro, ser maior do que isso, só que também ela pode ser menor. Mas conforme você for aumentando, tente aumentar a quantidade ou, eventualmente, desmembrar as atividades. Do tipo, não, Diego, olha, na minha cidade aqui, a minha realidade aqui, a área de relacionamento digital tem muita demanda. Então, eu vou precisar de mais pessoas. Então, será que são mais pessoas para fazer a mesma coisa ou mais pessoas para fazer coisas diferentes? Por quê? Se for para fazer coisas diferentes, você vai criar novas áreas. Ó, eu tenho um analista de relacionamento de mídias sociais, mas eu tenho um analista de relacionamento para fazer balcão entre a ouvidoria, por exemplo, e a internet, o site, porque eu tenho uma área no site da prefeitura que gera demanda. Então, tudo isso você vai avaliar se você precisa aumentar a quantidade de áreas, ao invés de aumentar só a quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa. E conforme você for reduzir, Diego, aqui só nessa estrutura, nós estamos falando de 14, 15 pessoas mais ou menos, tá? Que é um cenário ideal. Só que, Diego, eu não tenho um cenário ideal, tem um cenário real. O meu cenário real são 5 pessoas. Conforme você for reduzir, reduza baseado no nível. Então, se você tem um assistente, 2 analistas, seria meio lógico você ter um assistente atendendo 2 analistas. Só que veja se isso vai funcionar na prática. Porque, às vezes, por exemplo, você tem analista de mídia social e analista de relacionamento. Diego, eu tenho 2 pessoas à disposição. Ótimo. Surge uma terceira pessoa, um nível de assessoria, assistência ou estagiário. Aí eu vou pôr o estagiário para ajudar os 2. Pode ser que não dê certo. Então, se você conseguir equilibrar uma forma de o nível de assistente atender só um nível de analista, ajuda. Ajuda porque as atividades são diferentes. Agora, se você tiver que reduzir muito, reduz ali no nível da supervisão. Bota o supervisor para fazer todo o resto. Não reduza no nível da gestão. Ah, Diego, faltou gente, eu vou pôr tudo na mão do gestor. Você está causando um problema para a tua equipe, porque o gestor ele é focado na gestão. Se ele ficar focado na operação, começa a ficar deficitário. E aí, para a gente arrematar esse raciocínio, eu vou deixar 5 conselhos para vocês. 5 coisas que eu considero fundamental para você montar uma boa equipe, um bom time de comunicação. Primeira delas, a sua assessoria de imprensa pode ser uma agência de promoção e produção. Diego, como assim? Às vezes eu falo isso, tem profissionais de imprensa que já recuam um pouco. Falam, como assim? Né? Nós temos uma agência de promoção e produção. Né? O jornalismo ele tem por uma característica atender o papel institucional de uma prefeitura, de um mandato, né, de uma câmara, de uma instituição. Só que, nos dias de hoje, a mecânica dos veículos de comunicação está muito diferente. Então, você tem uma televisão, que às vezes tem um portal de notícias na internet, e também, ao mesmo tempo, replica conteúdo nas redes sociais. A velocidade desse veículo de comunicação é diferente. A dinâmica desse veículo de comunicação é diferente. Então, a assessoria de imprensa, ela pode ser passiva, ela pode receber a demanda e devolver. Ela pode ser ativa, ela pode ser reativa. Então, a proposta da assessoria de imprensa ser uma agência de promoção é que ela seja mais ativa do que passiva ou reativa. Por quê? Se você tem uma assessoria de imprensa e lá dentro você tem profissionais que estão produzindo conteúdo diariamente da prefeitura, ou do teu mandato, ou da Câmara, enfim. O assessor de imprensa, às vezes, ele tem uma informação que aconteceu ou está acontecendo algo numa escola, por exemplo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Dias atrás, eu me deparei com uma situação numa prefeitura em que uma escola identificou uma criança que foi para a escola pela primeira vez, nunca tinha ido, e ela começou a levar para a escola um pintinho. Diego, mas o que isso tem a ver com promover uma administração, promover uma atividade, um serviço? Quando a professora identifica isso, ela vê que aquela aluninha levava o pintinho porque ela imaginava dentro da cabeça dela que aquele seria o único amiguinho dela. E aí a professora tem todo um trabalho ali, pedagógico, humano,
em lidar com aquela situação, de mostrar para aquela criança que toda a classe podia ser amigo dela, mas ao mesmo tempo que tudo bem você trazer o seu pintinho para a escola, trazer aqui para a sala, uma coisa totalmente nova, né? Só que a professora avisou alguém na Secretaria de Educação. Alguém da Secretaria de Educação avisou a Secretaria de Comunicação. A Secretaria de Comunicação, com a equipe de assessoria, falou assim, peraí, essa história é muito linda, daquele tipo de história que a gente vê lá no Razões para Acreditar, né? Que só tem história linda. Então, peraí, vou fazer o seguinte, faz uma pré-produção, ou seja, pega todos esses dados, junta, e eu vou falar com algumas pessoas de alguns veículos de comunicação e vou fornecer informação para eles. Aí foi lá uma emissora de televisão, gravou a história, filmou a escola, a professora explicando e tal, e aquilo virou uma história de 6 minutos na televisão, lindíssima. E é disso que eu estou falando quando eu falo da assessoria de imprensa ser uma agência de promoção e produção. Se tiver tempo, disponibilidade técnica, coloque alguém para fazer isso. Ou ainda, se a equipe está totalmente tomada, peça para a equipe separar um tempinho para fazer isso. Que é pegar uma história boa, pegar um conteúdo bom e vender. Ou seja, promover aquele serviço, promover aquela prefeitura. E de que forma? Tente fazer com que a equipe entregue pelo menos uma pré-produção, né? Faz uma ficha de pré-produção. A história é essa, o briefing é esse, a pessoa envolvida é A, B e C, os telefones são esses, nesse endereço, entrar em contato aqui, ali, desse jeito, dessa forma. E entrega. Não vai precisar fazer a produção, nem acompanhar eventualmente, mas o fato de ter uma assessoria de imprensa que promove, que é uma agência promotora, e que às vezes faz até a produção, no caso a pré-produção, isso pode fazer toda a diferença. Então pensem nesse primeiro conselho que eu quero deixar para vocês hoje aqui, em transformar a assessoria de imprensa numa agência de promoção e de produção. Segundo conselho, a área de marketing, ela é mais ou menos como... Como é que eu vou classificar sem que alguém brigue comigo? É mais ou menos como uma fábrica de peças automotivas. Por mais que ali tem muita criatividade, por mais que ali tem muitas emoções rolando, uma área de marketing, normalmente, ela é muito fria, muito técnica, muito baseada na estratégia, no planejamento, no cálculo, no risco, etc, etc, etc. O que eu estou propondo para vocês? Que você pense e trabalhe a tua área de marketing como promotora de conexões humanas. Porque mais do que colocar conteúdo na rede social, você pode colocar conexões humanas nas redes sociais. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Numa cidade, Londrina, o prefeito lá é progressista, inclusive. Um belo dia, o prefeito inaugurou uma avenida nova, uma obra linda, criou um novo cartão postal na cidade. Uma semana depois, surgiu na internet a foto de um carneiro. Sim, a foto de um carneiro naquela avenida. A foto bombou, a foto viralizou. E aí, a equipe de mídia social daquela prefeitura, eles foram atrás da história. Encontraram uma mulher, protetora de animais, que resgatou esse carneiro e deu a ele o nome de Fred. E o Fred, o carneiro, estava postando fotos passeando na cidade, ou seja, promovendo a cidade. E aí a equipe falou, vamos contar essa história. O prefeito da cidade, o prefeito que é progressista, Marcelo Bellinati, ele gostou tanto da história que ele falou o seguinte, não, faz o seguinte, traz o carneiro aqui no gabinete, que eu quero conhecer esse carneiro, tirar foto com ele, vamos contar essa história aqui. O carneiro foi no gabinete do prefeito, o prefeito deu de mamar pro carneiro, o carneiro almoçou no gabinete do prefeito, ficou lá umas 2 horas, e com isso ele pôde divulgar a história da proteção de animais, a história de protetores de animais que protegem animais. E, ao mesmo tempo, valorizar aquela pessoa que estava passeando com o carneirinho dela pela cidade, tirando fotos pela cidade e divulgando a cidade, porque na prática era isso que ela estava fazendo. E depois, as pessoas que assistiram aquela história nas redes sociais da prefeitura, elas se conectaram com a história do carneiro, foram lá seguir o carneiro, começaram a chamar o carneiro para ir na empresa, no bairro, na escola, visitar as criancinhas. Então, isso tudo é mais do que uma história, é uma conexão humana.
Então, tente fazer com que a tua área de marketing, o departamento de marketing, as pessoas que você colocar lá dentro, elas tenham essa filosofia. Nós trabalhamos no marketing para criar conexões humanas. Tente fazer com que as histórias não sejam frias. Hoje aconteceu tal coisa, assim, assim, assado, etc. Ponto final. Boa noite, até a próxima. Tente balançar um pouco esse padrão. Tente sair um pouco da caixa e fazer com que as histórias contenham um pouco de emoção. E, ao mesmo tempo, a área de marketing ela seja voltada para essas conexões. Por exemplo, o RH de uma prefeitura também pode ser uma área de marketing, porque ela faz comunicação interna. Tente criar conexões humanas lá dentro. Quando a gente fala, por exemplo, de avisos e comunicados, normalmente eles são frios. A prefeitura comunica isso, isso e isso. Mas será que aquele comunicado que a Secretaria de Educação vai mandar para todos os pais sobre matrícula não pode ser uma carta diferente? Será que aquele aviso que é entregue lá na unidade básica de saúde sobre um prazo para agendar uma consulta não pode ser um aviso mais humanizado? Quem aí já não pediu uma encomenda ou uma comida por aplicativo e chegou na embalagem um bilhete muito bacana, uma mensagem emocional e tudo mais? Então, isso cria conexão humana. E hoje eu costumo dizer que o marketing existe para isso, para criar conexões humanas. Terceira dica que eu dou para vocês. Parece que não é da área de comunicação, mas é. Humanize o seu 156, a sua ouvidoria, com profissionais que criem soluções e relacionamento. Eu costumo dizer que uma ouvidoria normalmente avalia a quantidade de reclamação e a quantidade de elogio. Isso faz parte do desempenho de uma administração normal. Mas o 156, ou o serviço de atendimento ao cidadão, a ouvidoria, pode ser mais do que um lugar que as pessoas atendem demandas. Claro que ali é um pouco mais limitado, um pouco mais formal, lida até com uma questão legal, mas tente fazer com que você crie canais novos, como o WhatsApp, tente criar um canal de comunicação nas redes sociais para essa ouvidoria, tente fazer com que essa ouvidoria, por exemplo, tem lá o Instagram da ouvidoria e tem o Instagram da prefeitura. Poxa, por que a ouvidoria não entra com o Instagram dela lá no Instagram da prefeitura e responde os comentários das pessoas que fazem perguntas, que eventualmente reclamam? Porque, normalmente, uma equipe de comunicação trava numa reclamação lá no Facebook e no Instagram. Deveria ser o contrário. Opa, tem uma pessoa reclamando que foi no posto de saúde e teve algum problema. Por que a ouvidoria não entra lá no Instagram, naquele comentário, que vai virar uma história, e não interage com aquela pessoa? Não chama aquela pessoa, entre em contato conosco aqui, o WhatsApp é esse, clica aqui, tá fácil. A gente conversa. Uma linguagem simples, uma linguagem atual, humanizada. Então, o teu 156, a tua ouvidoria, pode ser uma área muito, muito humanizada. O quarto conselho que eu dou para você, quando a gente fala em montar equipes e treinar equipes, aqui está um ponto importante. Treine os profissionais além da área de conhecimento técnico deles. Diego, contratei um profissional de assessoria de imprensa. Ótimo, maravilha. Quais são as habilidades desse profissional? Escreve bem, fala bem, tem um bom conhecimento, uma boa bagagem. Ok. Por que não promover a ele um curso de fotografia? Por que não promover a ele um curso de relacionamento interpessoal, um curso de desenvolvimento pessoal, um curso de design, um curso de Photoshop? Enfim, às vezes lá na Secretaria de Saúde tem uma pessoa que cuida de redes sociais e essa pessoa manja muito de redes sociais. Mas e se a gente promover para essa pessoa treinamentos na área da saúde, para que essa pessoa conheça mais coisas, ou ainda promover para elas treinamento de marketing? Então, quando a gente vai montando uma estrutura de comunicação, uma estrutura de marketing, a gente tem que tentar com que as pessoas do marketing conheçam além da sua área e que as pessoas de outras áreas, como saúde, educação, conheçam um pouco do marketing. Então, você pode fazer isso com clube de leitura, você pode fazer isso com clube de troca de informações, collabs, você pode fazer isso com palestras, treinamentos, estruturas que já tem dentro de um mandato, numa prefeitura ou numa Câmara Municipal, e você vai promover para as pessoas. Tanto na área de marketing, quanto em outras áreas que trabalha meio perto da área de comunicação, conhecer além da sua área de atividade
é fundamental. Faz uma diferença tremenda. E o último conselho que eu dou para vocês, quando a gente fala de política, a gente tem sempre um cuidado adicional com as pessoas que estão trabalhando conosco, se envolvendo conosco, atuando conosco. Eu costumo dizer que a área da política é uma das áreas mais difíceis de se conquistar algo chamado confiança, né? Ou fidelidade, porque leva um tempinho, né, para a gente conseguir isso. E isso, às vezes, impede a gente de permitir certas ações. E esse é o meu quinto conselho. Dê oportunidades para ações voluntárias de valor, quando o assunto é comunicação e marketing. Às vezes tem na tua cidade um Instagram que posta fotos bonitas da cidade. Aí um dia a pessoa que cuida desse Instagram te procura e fala, não, eu quero ajudar, pensei tal coisa, queria fazer tal coisa, E às vezes você pensa assim, poxa, mas essa pessoa não sei nem onde é que é, nem o que ela quer comigo aqui, peraí, o que está acontecendo? Se as ações dessa pessoa têm valor, opa, olha só o que ela está fazendo para a sociedade, para a comunidade, né, o que ela está fazendo de bom. Se é uma ação de valor, tente dar oportunidade e espaço para ações voluntárias. Quando a gente fala de comunicação, às vezes a profissional de comunicação e de marketing, não quer a gente metendo o bedelho no trabalho deles. Isso é normal. E, ao mesmo tempo, quando surge alguém com uma ideia nova, poxa, eu estou aqui há tanto tempo aqui me ralando para fazer o bom e não o ótimo, e surge alguém com uma ideia ótima, né? E talvez não funcione. É normal isso, tá? A equipe é assim e eu acho que não muda porque é uma característica, né? Mas tente absorver e observar se alguma ação voluntária orbita ao redor da tua estratégia de comunicação e marketing, porque eu já vi muitas ações voluntárias de valor darem muito resultado. Depois, olhem o material com calma, olhem o organograma com calma e, se surgir dúvidas, pode me chamar lá no @Diego_Cunha_, que a gente vai conversar. Juliana, temos mais algo para hoje? Diego, qual a mensagem você pode deixar para nossas gestoras? Boa. Olha, eu vou deixar uma mensagem resumida. Quando a gente fala de comunicação e marketing, a gente fala de muita ciência, mas nada vai substituir o teu feeling, o teu aquele sentimento interno. Você fala, aquela voz batendo aqui dentro, nada substitui. Coloque as tuas emoções na comunicação. Você é prefeita, vice-prefeita, vereadora, coloque as tuas emoções no teu mandato, mas não coloque à frente de tudo. Se você tiver que decidir, o meu conselho final as tuas emoções, elas devem ser o tempero e não o ingrediente principal. Boa. Bom, Diego, eu gostaria de agradecer você pela participação nessa live. Em nome da presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, ao presidente em exercício do Progressista, deputado federal André Fufuca, ao líder do governo e tesoureiro nacional do Progressistas, deputado federal Ricardo Barros, e ao presidente da Fundação Milton Campos, deputado federal Covatti Filho. A próxima live será no dia 27 de outubro, quarta-feira, com o tema Endividamento Municipal e Autonomia Fiscal, com o palestrante Afonso Vale. É isso, Diego, muito obrigada. Gente, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Estou lá no Instagram, hoje eu vou estar ali com um tempinho para responder algumas perguntas, e se vocês quiserem outros dias também falar comigo, todas vocês têm um passaporte. É só vocês falarem assim, eu sou do Mulheres Progressistas, eu atendo na hora. Beijão. Tchau, Juliana. Tchau, até mais. Obrigada. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher.